Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Na linguagem de hoje, está escrito assim: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Vou ler de novo, ou apenas mencionar o que a gente leu. A Bíblia fala que Deus nos fez simples e nós complicamos tudo. Então o tema da palavra hoje é: torne o seu caminho mais simples. Simplifique um pouco mais a sua vida, a sua liderança. Não é? Simplifique um pouco mais as coisas. Talvez muitos embaraços você tem se envolvido e está travando o processo. Então eu quero te encorajar essa noite a tomar um caminho mais simples. Existe um caminho mais simples para simplificar a tua vida, e eu sei que aquilo que a gente vai compartilhar hoje da palavra vai te ensinar a caminhar por esse caminho mais simples. Um exemplo aqui que eu quero mencionar com os irmãos é o exemplo de Nabal. Uma história muito conhecida, e até melhor que seja conhecida, para que você possa pegar bem rápido o raciocínio. Nabal, que era o esposo de Abigail, a Bíblia fala que era um homem muito duro de coração, um homem muito tolo, casado com uma mulher tão doce, tão sábia. Toda vez que eu menciono essa história, eu fico pensando na esperteza de Davi, logo que ficou sabendo que o homem de coração duro tinha morrido, ele já pede para casar com Abigail, já manda buscar Abigail, aquele romantismo todo. Mas Nabal foi um homem que complicou a vida dele. Pensa num sujeito que complicou a sua vida. Davi tinha vivido junto dos pastores de Nabal, junto das ovelhas de Nabal. Nabal era um homem muito rico. E os homens de Davi tinham vivido ali com os pastores de Nabal, ali perto. E nunca tinha feito nada contra os pastores de Nabal. Nunca tinha roubado ou matado as ovelhas de Nabal. Muito pelo contrário, ele serviu ali de uma proteção. E aí Davi ficou sabendo que Nabal estava fazendo uma festa porque estava tosqueando as ovelhas. Então, era comum isso. Eles estavam tirando as lãs das ovelhas, então eles faziam um banquete nesta ocasião. E aí Davi pede simplesmente que Nabal mande, através dos seus servos que tinham ido falar com Nabal, mandasse um alimento para os homens de Davi. Sabe, Davi é tão educado, ele diz assim: olha, o seu amigo Davi, o seu servo está te pedindo isso e tal. E Nabal endurece o coração. Aí Nabal diz assim, versículo 11, ele diz assim, versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 25. Olha a resposta de Nabal: o meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Rapaz, Nabal complica a vida, irmãos. Quase é morto por Davi e os seus homens. E depois morre, depois que Abigail conta tudo para Nabal. Alguma coisa acontece com ele, alguma tristeza, alguma depressão, alguma maldição, que Nabal morre. Então, não era simples, irmãos. Não era só Nabal dar, ele tinha muito, era muito rico, ele tinha muita comida. Era só Nabal ter dado comida para os homens de Davi. Não era simples. Quantos concordam comigo? Não era simples. Ele ganhou, irmãos, inimigos por causa disso. Davi e os seus homens se tornaram inimigos de Nabal. Ele perdeu a esposa por causa disso, porque aquela morte de Nabal, irmãos, não foi um acaso. Não, ele negou comida para um rei ungido, que era Davi. Mas mais do que negar a comida, sabe o que Nabal fala? Olha o que Nabal fala no versículo 10. Ele fala assim: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. Ele despreza o óleo que estava sobre a cabeça de Davi. Você acha que Nabal, um homem rico,
Não sabia quem era Davi? Hã? Se o próprio Saul o estava perseguindo e tal. Irmãos, Nabal sabia. Era muito pouco provável que Nabal, e talvez ele poderia até, se não soubesse, se inteirar de quem era Davi. Então, Nabal nega comida para um rei ungido. Nabal despreza um líder ungido por Deus. E ele se embaraça nisso. Quando, na verdade, ele podia ter apenas simplificado. Quer comida, Davi? O que é isso? Toma aqui, leve para os seus homens. Como a sua esposa fez um pouco mais tarde. Abigail foi tão simples, levou comida, levou o melhor que tinha, apazigou o coração de Davi, problema resolvido. Mas Nabal complica. Então, sabe o que eu percebo? Que nós também complicamos muito a nossa vida, de várias formas. Eu enumerei 3, a gente vai focar somente em 3, mas assim, deixa eu só pincelar, só lembrar outras maneiras que nós complicamos. Por exemplo, tem pessoas que têm a mania de aumentar o problema que tem. Não é? Você já viu isso? A pessoa está ali, ela tem um problema, de fato, ela está passando por um problema, mas ela cria projeções muito maiores do que de fato o problema que ela tem. Como que ela faz isso? Um dos caminhos para você complicar-se no seu problema e ampliar o problema que você tem é falar demais nele. Rapaz, tu vai se embaraçar no negócio. Então, se você tem um problema e toda vez que alguém conversa contigo, você está falando do seu problema, você está tornando esse problema muito maior no leque da tua vida. Entende isso? Você não tem várias atividades, várias responsabilidades, sim ou não, irmãos? E se você começa só a falar dos seus problemas, esse problema vai ser maior do que todas as outras coisas, boas até, que você tem na vida. Então, não complique, não aumente o problema que você tem, sabe? Tem um caminho para simplificar. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar, para simplificar as coisas. Primeiro é perdão e humildade. Rapaz, quando você está disposto a perdoar, é tudo mais fácil. É tudo mais fácil. Você já viu situações entre família que vai ter uma reunião familiar? Ah, mas não pode fazer na casa do fulano, porque o irmão deste fulano tem um problema e não vai na casa dele. E cria aquela situação complicada de administrar, porque geralmente tem sempre um na família que gosta de organizar esses eventos. Algumas famílias são assim. A sua família é assim? Tem família aqui, né? Gosta de organizar eventos e tal, mas de repente alguém brigou com o seu fulano, com o seu cunhado, com o seu irmão, aí não pode fazer na casa dele e cancela uma festa, ou adia, ou... Por quê? Era só perdoar, estava resolvido. O perdão é tão simples, irmãos. Né? E a Bíblia fala assim, Mateus 18, versículo 34 e 35. Diz assim, o patrão, essa história do rei que tinha perdoado um dos seus servos, que tinha uma dívida imensa com ele, né? Esse patrão perdoa o servo, mas o servo tinha outra pessoa que devia a ele. O rei perdoa este súdito que devia muitos impostos, mas quando os devedores, né, desse servo perdoado encontra com ele, ele não perdoa. Olha o que acontece. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo assim, é isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Escuta, irmãos, para onde que foi este homem aqui que não perdoou? Deixa eu repetir para você. O rei mandou o empregado para cadeia, a fim de ser castigado. Então, a falta de perdão levou esse homem para onde? Para prisões. Esse cara estava sendo castigado porque não perdoava. Então, presta atenção, irmãos. Eu percebo que o perdão é algo mais cotidiano
do que nós imaginamos. Porque Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta assim: Senhor, a gente tem que perdoar 7 vezes? Aí o que Jesus diz? Não, 7 vezes. Mas 70 vezes 7. E se o irmão errar com você 7 vezes num dia só, você tem que perdoar? Tem. Então escuta, irmãos, se Jesus falou num número tão exorbitante de perdão, é porque existem muitas situações durante o dia que você tem que aprender a liberar perdão. E você simplifica, escuta, você vai simplificar o seu casamento se você aprender a perdoar. Qual foi a última vez que você, marido, pediu perdão para tua esposa? Por uma palavra mal colocada, por uma cara que você fez na hora que não devia ter feito aquela cara, ela ficou ofendida. Olha, irmãos, se você aprender a confessar e liberar perdão nessas situações do seu dia a dia, a tua vida vai ser muito mais simples de ser vivida. Principalmente líderes. Eu estava falando com um pastor essa semana agora. E ele estava dizendo o quanto é difícil para ele enfrentar o descaso das pessoas. As reuniões que ele marca e as pessoas chegam atrasadas. As reuniões que ele marca e as pessoas não vão, os seus líderes não vão. E ele vai se tornando, ele não, todos nós, líderes, vamos nos machucando com isso. É ou não é, irmãos? Quando as pessoas não dão o mesmo valor àquilo que nós damos valor, a gente vai ficando machucado, entristecido, ferido. Escuta, líder tem que aprender a perdoar suas ovelhas, a perdoar as mordidas que nós levamos das nossas ovelhas, porque senão você vai adoecer. Então escuta, irmãos, aprenda a liberar perdão, entenda que todos têm o seu limite. Então eu gosto muito de lembrar da história de Davi com os seus homens em Ziclag, quando Davi estava indo na guerra, lutar junto com os filisteus, e não aceitam Davi naquela guerra. Davi volta para Ziclag, e quando chega lá, mulheres, bens e filhos tinham sido levados em cativeiro, e Davi tinha 600 homens com eles, e todo mundo vai recuperar, mas de repente 200 homens estão tão cansados, que não conseguem ir para a guerra com Davi. Escuta, gente, esses homens estavam tão cansados, que não conseguiram buscar os seus filhos. Esses homens estavam tão cansados, que não conseguiram buscar as suas mulheres. Era muito cansaço. Eu sei que tem coisas que fala mais alto do que grita tão alto e mais alto do que o cuidado com os filhos. Sabia disso? Deixa eu contar uma história para você. Não vai rir, não. Nós estávamos no Mutirama. Todo mundo conhece o Mutirama aqui. Um parque de diversões, de brinquedos tão fajutinhas. E aí, a Sara estava brincando na barca. Sabe aquele brinquedo da barca? Né? O barco vai de um lado e vai para o outro e tal. E o Davi querendo entrar, querendo brincar, mas tinha que ir um adulto com ele para acompanhá-lo. E aí, irmãos, eu tenho muito medo de altura, eu enjoo demais e tal. Mas meu filho queria ir. Eu disse: Davi, papai vai com você. Vai, papai. Vou, papai vai. E aí, irmãos, nós vamos na barca. Davi, não vamos ficar muito na ponta, que é para a gente não ficar com muito medo. Aí começou, nós sentamos, tranquilo. Eu segurando o Davi, a Sara estava acostumada, nem me preocupei muito. E começou aquele negócio balançar. Para um lado, para o outro. E eu segurei o Davi e disse: meu filho, tranquilo, papai está perto de você. Aí, o trem começou a ficar alto. Irmãos, eu passei tanto medo. Eu comecei a baixar na barca. Eu larguei o Davi. Que Davi que eu lembrei de Davi. Eu comecei a desesperar. E cheio de adolescentes na barca. E eu escutando eles falarem assim: olha a cara do pastor, gente. Olha lá o pastor com medo. Irmãos, eu travado. Eu fui para baixo do banco assim. Eu não consegui olhar, não lembrei de Davi, não lembrei de nada. Desculpa, é o meu limite. Entende isso? É o meu limite. Foi algo tão forte que eu esqueci do filho. Pensa um negócio desse. Quando parou, eu disse: Davi, tá bem? Meu filho estava de boa, tranquilo. Eu fui para casa, tive que ir embora, mas passei tanto mal que eu tive que ir embora. Né? Então, os homens de Davi estavam tão
cansados que eles não conseguiram ir. Quando eles voltaram com os filhos, com os bens e com as mulheres, sabe o que os homens que tinham ido à guerra com Davi disseram? Não, 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 não. Esses que ficaram não vão aproveitar, não vão usufruir dos despojos, do que trouxemos dos inimigos. E Davi disse, não, eles ficaram guardando as nossas bagagens. E a Bíblia fala que Davi estabeleceu uma lei que resguardava aqueles que guardavam a bagagem. Sabe o que é isso? Davi entendeu que todo mundo tinha um limite. Então nós líderes nos ofendemos muito e é normal, ficamos muito tristes. Porque as pessoas não nos acompanham no ritmo que nós gostamos. Mas escuta, não deixe isso adoecer você. Perdoe-os, libera perdão. Entenda que Deus está no controle. Entenda que Deus vai ministrar na vida dos seus discípulos para que eles cresçam ainda mais. Então, não deixe que nenhum sentimento ruim apegue ou se apegue ao teu coração. Quem está comigo aí? Quem está entendendo? Então é perdão e também é humildade. Eu percebo que quem não tem humildade tem dificuldade de perdoar. É uma coisa, é uma consequência. Então eu percebo, irmãos, como está aqui escrito em Tiago 4,6, que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então eu percebo que quando você é humilde nas suas colocações, você vai simplificar tantas coisas para você. Você vai destrancar tantos corações. A Bíblia fala que a palavra dita ao seu tempo, da forma certa, né? É doce, ela é agradável, ela vai abrir portas. Então, eu percebo que quando nós não nos comportamos com humildade, nós simplificamos, nós complicamos. Lembra da história de Naamã? Lembra da história de Naamã? O que Eliseu falou para Naamã fazer, irmãos? Mergulhar no rio Jordão, era só isso. Naamã estava indo embora. Vocês fazem ideia do que é isso? Naamã estava indo embora, leproso. Você já viu alguém leproso? Eu tive a oportunidade na adolescência conhecer uma casa aqui, não sei nem se existe aqui ainda em Goiânia, esqueci o nome dela, que cuidava de pessoas assim. Santa Marta, ainda existe. Irmãos, sem orelhas, sem dedos, é terrível. Pois é, Naamã estava indo embora, porque não teve a humildade de ouvir o que o profeta disse, mergulhar no Jordão, era só isso. Então eu percebo assim, quando um líder fala com uma ovelha sobre determinadas coisas, a ovelha vai para casa nervosa, emburrada, está complicando, irmão. Diga para o teu irmão, para de complicar a vida. Então, é só ter humildade. E eu fico vendo os relacionamentos dos irmãos aqui na igreja. Porque teve um problema com uma coisa, com um evento, teve outro problema de lá. E as pessoas ficaram ofendidas e não fala com fulano, e não conversa. Falta só humildade para ir lá e dizer, querido, me perdoa. Eu quero te pedir um favor. Gente, é só ter humildade no coração. Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo esse negócio? A Bíblia fala em Hebreus, diz assim, Hebreus 12:15, tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Quem disse que líderes amargurados não crescem? Quem foi que disse? Absalão não cresceu? Revoltado contra o seu pai, revoltado contra Israel, cheio de amargura no coração, ele não ganha adeptos ao ponto de conseguir tirar o reino de Davi? Não é? Então, líderes cheios de amarguras podem crescer também, com motivações erradas, com intenções erradas, mas pode crescer. Mas qual que é o problema, irmãos? Crescem como uma árvore amarga, e o resultado que sai dele, como diz a palavra aqui, é veneno. Então, a minha preocupação e o meu zelo é termos líderes revoltados aqui dentro da igreja. Revoltados com o preço de uma conferência, revoltados com o preço de uma festa de virada de ano, revoltado porque o pastor não fez tal coisa, revoltado. Chega esse tempo de revolta, perdoa, irmãos, perdoe.
A palavra diz que o Senhor nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. A gente está pensando assim, se o fulano de tal mudar o comportamento dele, aí eu perdoo. Aí não é perdão. Não, Cristo te perdoou quando você estava no mais profundo do teu pecado. Entende? Então, não espere o seu irmão mudar, deixar de ser arrogante. Não, libera perdão. Agora, deixa eu só falar algo para você aqui. Escuta, bem rapidinho isso aqui, ó. Se você tem algo no coração contra alguém, e este alguém nem sabe disso, não vá pedir perdão para ele, não precisa. Você vai causar um problema maior, dizer fulano de tal. O fulano pensando que você ama ele, aí você chega e diz assim, eu quero te pedir perdão. Mas por quê? Porque eu te odeio. Rapaz, você vai criar um problema. Então escuta, se é algo que está no teu coração, só no seu coração, por alguém, resolva isso dentro de você, talvez incluindo um discipulador para te ajudar a orar e liberar o teu coração disso. Ponto. Se você teve um problema pessoal, você e uma pessoa, escondido, numa esquina, numa casa, num carro, só você e ele, resolva você e ele. Você e ele. Não adianta, por exemplo, eu ofendi aqui o Eurípides. Estava eu e ele, e o Eurípides me pediu 100 mil emprestado, eu emprestei para ele 90 mil só, ele ficou todo ofendido. Aí eu ofendi o Eurípides. Peraí, aí, escuta, o Eurípides ficou ofendido e tal, ou talvez alguma coisa entre nós dois aconteceu, e aí eu resolvi isso só dentro do meu coração. Está perdoado. Não, não é assim. Se eu tive um desentendimento com o Eurípides, eu tenho que ir a ele e dizer, me perdoe. Eu tenho que construir essa ponte, reconstruir essa ponte. Beleza, irmãos? Agora, suponhamos que eu ofendo o Eurípides na frente da esposa dele. E com discípulos dele. Aí eu chamo o Eurípides no cantinho e digo assim, ô Eurípides, me perdoa porque eu falei daquele jeito. Só eu e ele? Se eu ofendi na frente da esposa ou de outras pessoas, eu preciso pegar essas pessoas, junto com o Eurípides, e dizer assim, irmãos, aquele dia eu fiz aquilo com o meu irmão Eurípides, e eu ofendi, eu quero pedir perdão para todo mundo aqui, aquilo que eu fiz, me perdoa, é na frente de todo mundo. Se eu peco na frente da igreja, em cima do altar aqui, é de cima do altar que eu tenho que pedir perdão. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? Então, vamos de fato viver o perdão, viver esse princípio de humildade, por favor, para não deixar o diabo colocar veneno na igreja, né? Para não deixar o diabo colocar o veneno nessas plantas amargas que vão crescendo, 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 e vai contaminando. É tão interessante, irmãos, quando alguém está amargurado com a igreja, é pouco tempo a notícia chega até mim, porque o veneno vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, e chega até mim. É impressionante. Chega por pessoas que estão dentro da igreja, chega por pessoas nem são da igreja, mas o veneno chega. Graças a Deus que chega, porque a gente tem condições de tratar. Então, humildade e perdão simplifica a vida. Outra coisa que simplifica demais é a gratidão. É a gratidão. Vou ser bem breve nisso daqui. Mas a gratidão, ela envolve um sentimento de dívida por alguém. E nós pecamos na ingratidão em várias situações. Mas uma das situações que nós mais pecamos com a nossa ingratidão é o seguinte: é desprezar tudo que uma pessoa fez de bom porque ela cometeu um erro. Entende isso? Esse é o nosso grande pecado. Eu acho que um dos pontos, porque para a gente poder economizar um pouco no nosso tempo aqui, um dos pontos que nós mais erramos é isso. O irmão Júnior, foi tão fiel durante toda a vida dele, aleluia, glória a Deus, mas agora ele cometeu um erro. E aí eu me contamino contra o Júnior. Na verdade, não. Eu tenho que entender, poxa, eu tenho que ser grato por tudo aquilo que o Júnior já fez por mim. Tem que ter gratidão. Né? Então, a gratidão, ela é um sentimento que envolve essa sensação de dívida por alguém. Né? E outra coisa que a gratidão te ajuda demais a ver as coisas de uma forma positiva. Entende? Porque a ingratidão
te faz ver os pontos negativos, mas a gratidão te faz evidenciar os pontos positivos. Muitos dos irmãos aqui vão estar trabalhando no encontro. Vai ter muitos pontos negativos lá. Alguns não vão dormir confortavelmente e tudo mais. Mas se você tiver a gratidão no coração, você vai dormir num colchãozinho, no chão, seco, duro. Mas vai dizer assim, nossa, que bom, porque meu líder me trouxe para trabalhar nesse encontro. Sou tão grato pelo meu líder. Entende isso? Um dia, eu estava pregando na casa de um pastor, e eu estava tão grato, mas tão grato assim, pela maneira que ele estava nos tratando, nos honrando, comendo tão bom, tão bem. E aí depois eu elogiei isso no culto, na igreja desse pastor. Aí depois ele disse assim, ô pastor, na frente dos irmãos dele, da igreja dele. Ele disse, não, irmãos, nós estamos fazendo tudo tão simples com o pastor Renato. Ele está dormindo no colchãozinho, num quartinho, nos fundos da minha casa. Rapaz, eu não tinha nem percebido. Eu não tinha nem percebido que eu estava no colchãozinho, no fundo, com os meus filhos. Estava quente. Depois que ele falou que eu percebi. Por quê? Porque estava um sentimento de dívida, pela maneira que ele nos tratava, que eu nem observei o jeito que a gente estava dormindo. Então, se você precisa blindar os seus relacionamentos com gratidão. Quantos são gratos por essa igreja? Essa igreja fez algo pela tua vida, algum dia, em algum momento. Blinde o seu relacionamento com essa igreja com gratidão. Por quê? Porque um dia um líder vai pisar na bola contigo. Um dia eu vou pisar na bola com você. Isso é inevitável. Mas você vai estar blindado com a blindagem da gratidão. Vai dizer, eu saí da igreja porque aconteceu essa coisa aí? Que nada. Eu tenho uma dívida por essa igreja. Eu tenho uma dívida com esse líder. Eu tenho uma dívida por esse pastor. Ele acreditou em mim. Ele investiu na minha vida um dia. Ele me visitou. Eu tenho uma dívida por aquilo, pela unção que eu já recebi nesse lugar. Eu não vou aceitar o diabo colocar pensamentos na minha mente. Eu estou blindado por uma gratidão. Quem está comigo, irmãos? Amém? Então, é mais simples resolver as coisas se você for grato por elas. Tá? E o último... Deixa eu só ler esses versículos aqui, ó. Eclesiastes 6:9. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Né? Eclesiastes 6:9. Tem uma frase do John Maxwell que diz assim: se focarmos estar em algum outro lugar porque o consideramos melhor, então não aproveitaremos o lugar onde estamos, nem faremos o que devemos fazer para termos sucesso. Então, a ingratidão é isso. Você nunca está satisfeito aqui, então você sofre daquela síndrome da grama mais verde. Que você sempre pensa que o outro lugar é melhor do que o lugar que você está. Não é assim, irmãos? Quem era funcionário e se tornou patrão aqui? Talvez, eu não sei qual que é a tua experiência, mas talvez você pode dizer assim, ufa, é muito demais ser funcionário, um dia que eu for patrão, aí você se torna patrão e acaba se tornando escravo do seu próprio negócio. Eu me lembro de alguns caixas no banco que foram promovidos a supervisores de caixa e ganhavam R$200 a mais, trabalhavam 2 horas a mais e tinha muito mais pressão. E caixas, porque faziam mais hora extras, às vezes ganhavam mais do que os supervisores. E aí eles ficavam indignados. Mas vai entender, né? O homem é assim. Por exemplo, Israel estava no Egito, sonhando com a terra prometida. Aí chega diante da terra prometida e tem saudade do Egito. Oh, irmãos. Então, a gente tem que entender assim, olha, vamos nos alegrar com a oportunidade que nós temos, com o lugar que nós temos. Vamos fazer o melhor com aquilo que nós temos, crendo que dias melhores virão. Mas vamos focar naquilo que a gente tem. Quem está comigo aqui, diga amém. Aí, Eclesiastes 7,14 também diz assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as coisas correrem bem, fique o quê? Contente. Quando as dificuldades chegarem, porque elas vão chegar, lembre disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, irmãos, Deus manda dificuldade e manda felicidade. A gratidão não pode estar condicionada ao que nós estamos passando. A nossa gratidão, ela tem que estar condicionada àquilo que Deus é.
Entende? Aquilo que Deus é em nós. A gratidão é uma característica que nós temos dentro da gente. Independente. Independente se a situação é boa ou ruim. Quem está comigo? Gratidão é algo que você tem como conquista no teu coração. Não depende da situação. Agora, por último, você vai simplificar com perdão e humildade. Você vai simplificar com gratidão. Por último, para a gente terminar aqui. Você simplifica a tua vida quando você entende o poder da direção de Deus. Eu vou ler um texto com você. Ou seja, você tem que observar as nuvens. Então, sabe o que eu acho que a gente sempre está nos embaraçando e complicando as coisas? É quando a gente age de uma forma independente de Deus. Sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus. Exemplos. Eu me lembro quando eu casei, um primo meu teve um problema com o carro, chegando em Goiânia. E ele me pediu 3 cheques emprestados. Porque ele estava sem cheque e nome sujo. Aprende um negócio aqui, ó. Escuta. Quem não cuida do próprio nome, não pagando as suas dívidas, não vai cuidar do seu nome. Não empreste cheque, cartão a alguém que já sujou o nome dele. Entendi isso, irmãos? Não, me empresta porque meu nome está sujo. Você sujou o seu nome? Meu irmão, se você não cuidou do seu nome, você vai cuidar do meu nome. Pastor, mas e onde está a misericórdia? Não, nada de misericórdia. Isso aí é prudência. Né? Então, aí me pediram cheque, meu Deus, eu emprestei, aí cheque voltou. Me deu tanto problema que eu quase perdi a oportunidade de entrar num banco por causa de problemas no meu nome. Negativado por essas razões. Então escuta, irmãos, decisões erradas, que você vai entrando e vai embaraçando a tua vida. Então, sabe o que é o grande segredo? Números 9, do 17 ao 23. Escuta esse texto aqui, ó. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. Nuvem levantou, o povo começava a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, escuta isso aqui, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia, fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Agora, essa parte também é muito interessante. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam parados. Entende isso, gente? Sabe por que nós complicamos muito a nossa vida? Porque a gente não sabe ouvir a direção de Deus. Não sabe ouvir a nuvem, não sabe observar a nuvem. Ah, mas está parada, tem muito tempo, tem 1 ano parado aqui. Não, nada acontece. Eu vou fazer alguma coisa com o meu próprio braço. Vai complicar a vida. Entende isso, irmãos? Então escuta, gente, nós temos um Deus onisciente ao nosso lado. Para que agir só na nossa consciência, na nossa mente, se nós podemos ter uma orientação de um Deus que sabe todas as coisas? Então, você tem que, neste quesito, você tem que aprender a observar os sinais. Entende? Tudo tem um sinal. Você tem que aprender a observar os sinais. Tem uma história aqui para contar, mas vai tomar muito tempo, mas deixa eu só encurtá-la, assim bem encurtá-la. Você sabe de tudo aquilo que a gente passou, por um erro que nós cometemos com relação a uns problemas, né, mecânicos. Já compartilhei isso com vocês aqui em outra oportunidade. Nessa outra aquisição, eu tive tantos sinais, foi tão interessante assim, tantos detalhes, tantos sinais. Por fim, eu tive um sinal muito interessante. Para mim, eu tomei como sinal. Eu abaixei para pegar o carregador do meu celular e eu tive aquilo que se chama de déjà vu, né?
Quando eu abaixei assim, eu lembrei de uma situação que eu estava comprando aquele carro. Eu falei, cara, é de Deus esse negócio. Foi um dos sinais. Então a gente tem que observar, aprender a observar os sinais antes de tomar as decisões. Né? Eu já contei a história aqui, quando eu fui casar com a minha esposa, tantos sinais que eu pedi a Deus, porque ela era muito apaixonada por mim, e eu não gostava tanto dela, assim e tal. Brincadeira. E eu pedi tantos sinais, irmãos, tantos sinais. Então um dia eu pedi assim, Senhor, eu quero olhar para ela, sem que ela esteja me vendo, só para ver se eu acho ela assim legal, granfina mesmo. E eu passei no ônibus, ela estava no ponto de ônibus, e eu andando no ônibus, assim, ela nem me viu. E o ônibus parou no ponto de ônibus, ela paradinha, e eu pude observá-la. Depois eu pedi a oportunidade para conversar com ela, assim, sozinho. Ela veio trazer um sonho, para que eu, dessa interpretação do sonho. Irmãos, interpretei sonho, interpretei futuro, interpretei tudo. Foram sinais. Eu lembro quando eu saí dessa oportunidade, Deus falou comigo assim, te dei o que você pediu, e agora? Falei, Deus, mais um sinal. Então a gente tem que aprender a ter sinais, a observar alguns sinais, né? Você tem que aprender a ouvir a voz dos que são autoridades sobre a tua vida, porque a nuvem vai andar, as autoridades vão reconhecer que a nuvem andou. Seu líder, seu pai, seu marido, reconheça a voz daqueles que te presidem em Deus. Outra coisa que você tem que observar na hora das decisões, o rema bíblico. Está lendo a Bíblia ali e de repente Deus te traz uma revelação da palavra que é totalmente aplicável naquilo que você está vivendo. E aquilo é uma resposta para você tomar uma decisão certa. Outra coisa, cuidado com as suas inquietações. Eu não estou sentindo de fazer este negócio, não estou sentindo paz. Então não faça. Cuidado com isso. E escuta, não faça nada que você não creia. Entende? Não sei, eu não estou crendo que dou conta de pagar, então não compra. Agora, você tem que agir dentro da sua fé. Isso vai te dar segurança para as suas decisões. Então eu queria deixar essa palavra para você, tá? Simplifique, sendo humilde e perdoando, sendo grato, e simplifique olhando para a nuvem, para a direção certa que Deus vai dar para a tua vida. Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Vamos levantar para a gente orar.